função do bispo de Roma é ser a unidade da igreja. Então, creio eu, a principal função do Papa é esta, ser o sinal da unidade. O pastor, o vigário de Cristo na terra. São Pedro, apóstolo de Jesus, foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Depois dele vieram outros 265. Hoje a escolha se dá por conclave. São os cardeais que elegem o novo bispo. Isso começou a acontecer em 1271. Até então os papas eram escolhidos por aclamação. Mas depois de 34 meses sem conseguir chegar a um consenso, os cardeais foram fechados em uma sala para, enfim, determinar quem seria o novo pontífice. Pode acontecer, por exemplo, de haver diversos candidatos, não se chegar a uma unanimidade, ou aquele que foi o receptor da maior parte dos votos não aceitar. Então existe uma série de fatores internos, mas a maioria dos votos faz com que o sujeito seja eleito. Se ele aceita, então ele é levado para o balcão da Basílica de São Pedro para ser apresentado ao povo. O bispo de Roma livremente escolhe quem ele quer para ser cardeal. E perguntam, quem pode ser cardeal? Qualquer padre, qualquer bispo ou até um leigo. O último papa que nomeou um leigo cardeal foi Paulo VI. Depois não houve mais. Foi justamente Paulo VI o papa responsável por concluir a reforma da Igreja com o Concílio Vaticano II, iniciado por São João XXIII. E com o Concílio Vaticano II, então a Igreja se abriu a ser capaz de dialogar e de resolver muitas questões e, sobretudo, procurar dar respostas ao ser humano no mundo contemporâneo. João Paulo I foi eleito depois de Paulo VI e escolheu o nome em homenagem aos dois pontífices anteriores. O pontificado, porém, foi muito breve, porque ele faleceu 33 dias depois de ser eleito. Via-se na figura de Albino Luciani, que tinha sido cardeal patriarca de Veneza, um continuador das ideias do Concílio Vaticano II, e era um papa que demonstrava muita esperança para a Igreja, e acabou conhecido como Papa do Sorriso. Já João Paulo II, seu sucessor, teve um dos pontificados mais longos da história, de 1978 a 2005. É um dos grandes papas do mundo contemporâneo. Ele conseguiu, com sua capacidade de comunicação, levar a Igreja a vários lugares. Ele visitou diversos países em suas viagens pastorais. João Paulo II era muito afável, ele tinha sido ator, então, pelo fato de ter sido ator, percebe-se nele a possibilidade de também dar à Igreja uma visibilidade. Ele era um papa simpático às câmeras, à mídia, ao mundo moderno, mas, ao mesmo tempo, um papa tradicional que conseguiu manter muito daquilo que faz parte da tradição da Igreja. João Paulo teve um papel político bastante importante. Ele era um papa vindo do leste europeu e ele viveu as situações de conflito com o comunismo. Era polonês, a Polônia tinha sido já invadida na Segunda Guerra, a Polônia depois sofreu muito com o comunismo, e o Papa João Paulo II foi aquele que, digamos, fez rasgar a cortina de ferro. Fala-se muito que a própria queda do Muro de Berlim teve sua grande influência, e o Papa João Paulo II, então, conseguiu, sem tomar muitas vezes partido político, dialogar com as diversas tendências políticas, mas defender os valores do cristianismo. O cardeal da doutrina da fé, um dos grandes colaboradores de João Paulo II, sucedeu o pontífice. É, sem dúvida, um dos santos padres da Igreja. Bento XVI, Joseph Ratzinger, pode ser comparado aos grandes escritores do início do cristianismo. De fato, a sua obra teológica é imensa. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. A renúncia de Bento XVI, que já estava com a saúde fragilizada, levou à eleição do Papa Francisco, atual bispo de Roma. Depois de Bento XVI,
Era necessário um Papa, a meu ver, inteligente, intelectual, como os últimos, mas ao mesmo tempo capaz de dialogar com as novas gerações e as novas mídias, como nós vemos aí, as redes sociais, como é de fato Francisco. E que com o Papa Francisco nós possamos ver uma revolução na Igreja. Aquilo que na Europa eu ouvi muito, a primavera de Francisco, para que possam florir coisas boas e isto depois dar frutos em um mundo onde às vezes o inverno do pecado faz com que nós não aproveitemos o verão de Deus e o outono dos frutos que a Igreja precisa.